Glória a Deus. Meus amados irmãos, com a graça de Deus, com a ajuda do seu Santo Espírito, nós vamos, glória a Deus, continuar meditando na santa e gloriosa palavra de Deus. Para mim, irmão, não tem coisa melhor do que meditar na palavra de Deus. Quem dá glória a Deus por isso, irmãos? Não me leve para um cinema que eu não me alegro, não me leve para um show que eu não me alegro, não me leve para nenhum lugar que eu não me alegro. Agora me traga para um lugar onde Deus fala que eu me alegrarei. Amém? Glória a Deus. O salmista disse: antes tem o seu prazer e na sua lei medita. Não é ler, porque você não pode ler a Bíblia de dia e de noite. Senão você nem come, nem trabalha, nem faz nada. A Bíblia diz meditar. Você não pode ler a Bíblia de dia e de noite, mas você pode meditar. Meditar quer dizer chamar a lembrança. Você está no trabalho, você está viajando, mas lembrando, meditando da doutrina que ouviu. Pode ou não pode, irmãos amados? Não é ler. Veja que coisa linda. Não diz que lê a Bíblia de dia e de noite. Diz que na sua lei medita. Amém? Você vai para casa, mas vai como ovelha. Ovelha come de dia, de noite joga para fora e mastiga tudo de novo. São os ruminantes. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Vamos abrir a Bíblia em Neemias 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, os irmãos estão lembrados que nós estamos estudando a restauração de Jerusalém, porque Deus tinha um plano, a gente sempre tem frisado isso, né? Jerusalém tinha que ser restaurada, porque o plano da salvação iria ser executado em Jerusalém. E Daniel, o profeta do cativeiro, profetizou que Jerusalém seria reconstruída, lá no capítulo 9, né? Em tempos angustiosos. E só Neemias sabe as angústias que passou para reconstruir Jerusalém. Aleluia! Lá em Neemias 9, no 6 e 27... diz assim: Jerusalém será reconstruída, porém em tempos angustiosos. Só Deus e Neemias sabem as angústias que passou para poder reconstruir Jerusalém. Por quê? Porque naquela cidade seria executado o plano da salvação. O Filho de Deus viria e o trabalho palco da salvação seria Jerusalém. Neemias volta, primeiro volta Esdras, depois vem Neemias, Zorobabel, e Neemias agora vai restaurar a cidade. Primeiro ele restaurou a estrutura física, não foi assim? Restaurou as portas, restaurou o muro, foi assim ou não foi, irmãos amados? Restaurou as casas, e agora ele vai povoar a cidade. Vocês estão lembrados que agora foi uma luta para quem morava fora querer vir morar em Jerusalém, porque ele também só queria dentro da cidade pessoas que comprovassem que realmente eram judeus, para não misturar. Nós vamos estudar hoje o porquê disso. Porque só queria judeu ali, que dá a impressão que era racismo, dá a impressão que era, mas nós vamos ver que não era xenofobia, né? Que é pavor a estrangeiro, né? Nem era xenofobia, nem era, vamos dizer, preconceito racial, nem discriminação. Nós vamos ver, aliás, vocês já sabem por que era que Neemias queria que só tivesse judeu em Jerusalém. Meus amados irmãos, aí Neemias faz o culto e manda chamar quem? Vamos ver se o auditório está lembrado. Neemias faz quantos dias de estudo bíblico? Semana passada a gente leu. Quantos dias foram de escola bíblica?
24 dias de escola bíblica. 24 dias de escola bíblica. Foi? E depois daquela escola bíblica houve um grande desper, porque quem traz avivamento é a palavra de Deus. Né? Estou vendo ali as ovelhas de São Paulo, glória a Deus, que eu estava procurando, pensei que não tinha vindo, nossa irmã. Irmã Nilza, fique em pé, irmã Nilza. Eu estou lhe vendo agora que ela é miudinha, irmãos, glória a Jesus. Né? É a sogra de Daniel Barbosa, do pastor. Cadê o pastor Daniel? Ele veio? Aonde? Jesus arrebatou o seu servo, glória a Deus. Né? Veio apresentar a bebê hoje, não foi, irmão? Glória a Deus, depois a gente apresenta, glória a Deus, amém? Deus abençoe, irmã Nilza, seja bem-vinda, viu? Irmã Nilza é gente cara ali em São Paulo, lá do Ministério do Belém, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que Neemias, ele restaura, faz o culto do estudo bíblico de 24 dias, e os irmãos sabem que onde a palavra de Deus é pregada, pode esperar resultado, porque vai haver resultado. Vai ou não vai, irmãos amados? Deus disse que assim como a neve e a chuva descem do céu à terra, e para lá não torna, sem que tenha produzido semente para o semeador e pão para comer, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Se for palavras suas, não vai fazer efeito. Agora, se for a Bíblia explicada, se for a palavra de Deus revelada, vai fazer efeito. Vai ou não vai, irmãos amados? Agora, tem gente pregando suas próprias palavras. Aí não vai fazer efeito. Conversando leseira, lê um versículo da Bíblia e vai-se embora conversando tolice, né? Vai fazer como pregador. Diz que um pregador estava pregando e um bêbado perturbando. O pregador, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí o bêbado era desviado, criado na igreja. Aí disse, é verdade, palavra de Jesus. São João 3,16. Lá atrás, irmão. Aí o pastor, meu Deus do céu, que bêbado chato. O pastor disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? O bêbado gritou, palavras do apóstolo São Paulo, Romanos 8:31. Irmão, tudo que o pastor dizia, o infeliz sabia onde era e dizia. Palavra de Deus, palavra de Jesus, palavra... Quando foi na hora, o pastor, naquele tempo não tinha celular, só tinha orelhão. O pastor perturbou, ficou nervoso. O pastor fica nervoso também, viu, irmão? Cuidado, glória a Jesus. O pastor ficou nervoso. Aí disse, ô porteiro, vai ali do outro lado da rua, no orelhão, telefona para o camburão, vim buscar esse bêbado enjoado. O bêbado disse, palavras dele mesmo. Glória a Jesus. Né? Até o bêbado sabe quando é a palavra de Deus e quando não é. Glória a Deus. Né? Aleluia. Até o bêbado sabe. Glória a Jesus, né? A igreja conhece ou não conhece quando é a palavra de Deus? O bêbado conhece, quanto mais vocês. Né? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos amados, se é a palavra de Deus, vai fazer efeito. Quantos dias foram pregando para poder haver o efeito? Quantos dias? Quantos dias? Quer dizer que ela pode não fazer efeito no mesmo momento, mas mais cedo ou mais tarde vai fazer. O milagre vai acontecer nas vidas onde a palavra de Deus está sendo semeada. Amém? Glória seja dada a Deus. Irmãos, quando foi depois, nós vimos a semana passada que eles, depois do culto, né, dos 24 dias de estudo bíblico, eles fizeram jejum, fizeram oração, se quebrantaram. Foi assim ou não foi? Quem estava aqui ouviu. Agora no versículo 2, uma coisa interessante. Versículo 2. Depois dos 24 dias de estudo bíblico, o que foi que aconteceu no versículo 22? E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Muito bem. E a geração de Israel, depois de 24 dias de doutrina, depois de 24 dias de palavra, aí a Bíblia diz que Deus moveu, e a geração de Israel, os filhos de Israel, se apartaram de todos os estranhos.
pastor Isoldo, que estranhos são esses? O que é isso? Será que o povo de Israel, Deus, tinha raiva dos estrangeiros? Será que Deus tinha raiva das nações vizinhas? Será que Deus tinha raiva do povo vizinho? Não, Deus não tinha raiva. Deus não é xenofobia, xenofóbico, né? Que é raiva de estrangeiro. Deus não tinha raiva de estrangeiro. Porque a missão de Israel, é raiva de outra língua, né? Xenofobia, raiva de quem fala outras línguas, assim no sentido, pessoas de outra nação, né? Então, Deus não tem xenofobia, Deus não tem discriminação. E por que Israel teve que se apartar dos estrangeiros? Primeiro eu quero provar para vocês que Deus admitia que estrangeiro morasse em Israel. Você vai ver na Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Vamos abrir em Gênesis 22 e 21. Ou melhor, Êxodo 22 e 21. Veja que Deus já previa que estrangeiros poderiam morar em Israel sem nenhum problema. De qualquer nação, pessoa de qualquer nação poderia morar. Vamos lá. O estrangeiro não afligirás, nem os oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Olha, irmão, Deus mandou até ter cuidado com o estrangeiro. Deus disse, olha, o estrangeiro que morar no meio de vocês, vocês não podem oprimir. Vocês não oprimam, porque vocês também foram estrangeiros onde, meus amados irmãos? Então Deus disse, não mexa com o estrangeiro, não maltrate o estrangeiro. Então Deus não tem raiva de estrangeiro, Deus não tem preconceito. O estrangeiro, irmão, se ele deixasse a idolatria e se convertesse ao Deus de Israel, ele teria os mesmos direitos de Israel, até de comer a Páscoa. Estrangeiro. Vamos isso para Êxodo 12, é só voltar um pouquinho. Êxodo 12, 48. Êxodo 12 e 48. E aí é falando sobre a Páscoa, o Cordeiro Pascual. Veja aí que era um privilégio dos judeus. Quem foi que saiu do Egito? Qual foi o povo que saiu do Egito? Israel. Mas se um estrangeiro se convertesse, se um estrangeiro aceitasse o Deus verdadeiro e se circuncidasse, ele teria os mesmos privilégios do povo de Israel. Por favor, leia aí, 48, falando sobre a Páscoa. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Vocês estão vendo, irmão, que Deus maravilhoso? Se um estrangeiro podia ser cananeu, podia ser heveu, poderia ser egípcio, poderia ser romano, poderia ser grego, poderia ser hitita, poderia ser de qualquer nação, se convertesse ao Deus de Israel, tinha direito de comer a Páscoa, tinha direito de comer o Cordeiro Pascual, sem nenhuma distinção. Então Deus, a chamada de Abraão foi para abençoar só o povo judeu, a chamada de Abraão, foi que Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas o que, irmãos? Então, a graça de Deus é para todos os moradores da terra. E por que aqui essa separação que diz que quando Israel recebeu a palavra, quando Israel recebeu os 24 dias de estudo, se apartaram dos estrangeiros? Olha, irmão, eu quero dizer a vocês que Deus é maravilhoso e lindo. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais me apaixono pela Bíblia e pelo Deus da Bíblia. Para você ter uma ideia, na genealogia de Jesus aparecem algumas mulheres, né? E a maioria delas estrangeiras. Por exemplo, a primeira que aparece, estrangeiras de má fama. Só escapa a bendita Virgem Maria. As outras mulheres que aparecem na genealogia de Jesus eram estrangeiras e de má fama. Primeira, Raabe. Estão lembrados? Não, primeira, Tamar. Estão lembrados de Tamar? Tamar era cananeia. Tamar era cananeia, filha de Sua, né? Filha de Sua, um varão cananeu.
Ela era cananeia, mas ela entrou na genealogia de Cristo. Cristo, segundo a carne, veio de Judá. Não foi assim? Glória a Deus. Cristo veio de Judá e Judá gerou um filho em Tamar. Outra mulher que aparece na genealogia de Jesus, que também não era de Israel, é Raabe. Primeiro Raabe, né? Em sequência. Raabe era o que lá em Jericó? Era cananeia. E além de cananeia, meretriz. Estão lembrados disso? Que ela era prostituta. Mas a Bíblia diz que ela se converteu ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que ela entra nos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Então Deus não tem, irmão, negócio de negro, de amarelo, de branco, de encardido. O Deus nosso é de todo o povo, o Deus nosso ama todo o povo. Quem pode dar glória a este Deus tremendo na terra? Aparece outra mulher, Batseba. Essa era israelita, mas o marido não era israelita. A Bíblia diz que o marido dela era Urias. E a Bíblia diz que Urias era eteu ou hitita. Era um povo pagão que morava ali vizinho. E Urias, que era marido de Batseba, não era israelita, ele era hitita ou eteu. E ele se converteu a Deus e se tornou mais crente do que Davi. Foi ou não foi, irmãos? Urias, Davi, não dava para carregar a chinela de Urias. Se você ler a biografia, Davi profeta, Davi rei, Davi ungido, Davi, mas o caráter de Urias era melhor do que o de Davi. Porque Davi mandou matar Urias, e Urias era inocente. Urias era um novo crente. Urias, irmão, disse: eu não posso me deitar com a minha esposa quando meus companheiros estão lá guerreando as guerras do Senhor. Eu não posso ficar em casa me divertindo com a minha esposa enquanto a arca do Senhor está no campo. E Davi fez uma baixaria. Foi ou não foi, irmãos amados? Fez uma carta, mandou matar o rapaz. Quer dizer que um heteu mais crente do que um israelita. Né? Então, pastor Arisvaldo, por que isso? Né? O problema, irmão, não era o fato de ser estranho. O problema não era o fato de ser não judeu. O problema é o que está escrito em Deuteronômio 7, e 3 e 4. Capítulo 7, 3 e 4. Deuteronômio 7, 3 e 4. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Olha o problema. Deus disse ao povo de Israel que não casasse com as mulheres cananeias. Por quê? Porque era uma raça diferente? Porque elas eram um povo inferior? Não. É por causa da fé delas. O irmão sabe que mulher tem uma força tremenda, irmão. Vocês, homens, nem pensam que são alguma coisa. O homem é o cabeça. É ou não é, irmão? O cabeça da casa sou eu. Mas a mulher é o pescoço. E o pescoço é quem manda na cabeça. Por que é que Deus não queria que os judeus casassem com as mulheres israelitas? Olha, irmão, cuidado com o bicho que veste saia. Todo bicho que veste saia é perigoso. Primeiro, o juiz. Ele não veste uma roupona, né? Uma saia. Não mexa com o juiz. Segundo, o padre. Terceiro, mulher. São 3 bichos fortes. É verdade ou não é, irmãos? Parece que não é, mas é. Vestiu saia, corra de perto, porque quem manda são eles. Glória a Jesus. Então, irmãos amados, por que foi que Deus não queria que Israel casasse com as mulheres cananeias? Porque Deus sabe que a mulher influencia. Deus sabe que a mulher, ela é forte. Você veja que a Bíblia diz: o homem sábio edifica a casa. É assim que está escrito? Quem é que edifica a casa?
É a mulher, irmão. Vocês que vestem saias são terríveis. Aleluia. Né? Glória a Jesus. Tem uma mão aqui desse tamanho, 2 metros de altura. Quando chega em casa, fica um cordeirinho. Glória a Jesus. Porque, eita, glória a Jesus, o pastor Múcio é tão alto, mas não foi com ele que eu disse isso não. Glória a Jesus. Né? Aleluia. Por que foi que Deus não queria que o povo de Israel casasse com mulheres cananeias? Porque aí está escrito, irmão, Deus é lindo, Deus sabe de psicologia, interessante. Deus entende de psicologia. Deus disse, eu não quero os varões de Israel casando com as mulheres cananeias, porque Deus sabia que mulher tem força. Deus sabia que mulher tem influência. Deus sabia que mulher é forte. Aí foi que Deus disse, por quê? Versículo 4 diz por quê? Não é porque era raça diferente, não. Veja o versículo 4. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Olha, para somente até aí. O problema era esse, irmão. É que as mulheres, elas não se convertiam a Deus. Continuavam com a vida pagã, continuavam com a idolatria, continuavam com o pecado e ainda influenciavam os filhos de Israel para servir os deuses dela. Quer dizer, em vez dos homens ganharem as mulheres para Deus, as mulheres era quem ganhava os homens para os deuses pagãos. E Deus, sabendo da força da mulher, então quer dizer, o problema não era um problema racial, era um problema espiritual. Quando a gente diz que a Bíblia manda que crente não case com descrente, não é que Deus odeia o descrente, não. É porque Deus sabe que a mulher descrente é muito perigosa, ela pode fazer o servo de Deus fazer os gostos dela. Eu conheço um irmão, coitado, ele crente, aí foi casar com uma moça católica, e sabe o que era que ele fazia, irmão? Ele tinha que levar, passou uns 20 anos levando ela na missa, o crente. Aí deixava ela na missa, ia para o culto. O nosso culto demora mais do que a missa, é verdade ou não é? No meio do culto, ele deixava o culto, e ia para a missa de novo, buscar a mulher. E ai dele se não fosse, glória a Jesus, para sempre. 20 anos. E eu vi tanta hora ele se ajoelhar nos pés de Nossa Senhora. Quase que ela fazia ele se ajoelhar nos pés de Nossa Senhora. Porque a mulher é forte, você vê. Ele tinha que buscar. Hoje, graças a Deus, ele é obreiro. Hoje ele é pastor. Mas não está aqui não, glória a Jesus. Essa semana eu encontrei com eles. Eu fui fazer um casamento bem longe e encontrei com eles. Mas é assim, veja bem, por que Deus não queria casamento misto? Era preconceito de Deus? Não, porque Deus é psicólogo. Deus é mais do que Freud. Deus é mais do que Lacan. Deus é mais do que qualquer um. Deus sabe que a mulher tem força. Então Deus disse, não quero filho de Israel casando com cananita, porque elas vão desviá-los, elas vão, né, fazer eles serem dominados por elas e vão carregar eles, ou vão carregá-los num português mais correto. Pelo amor de Deus, cadê a professora Creuza? Eu prego aqui me tremendo de medo quando eu olho para ela, porque ela é craque em português, glória a Deus, né? Então, meus amados irmãos, o problema, vamos ver, se alguém falar com vocês, Deus é racista, é verdade? Deus é preconceituoso com as raças, é verdade? O problema era de origem racial ou espiritual? Tamar foi salva, Raabe foi salva e não era judia. Não é verdade, irmãos amados? Urias foi salvo. Moisés casou com 2 mulheres que não eram judias. A primeira esposa, ela era Zípora, ela não era judia, ela era midianita. Mas o pai dela servia ao Deus verdadeiro. Jetro servia ao Deus verdadeiro, apesar de uma fé um pouco híbrida, mas servia ao Deus verdadeiro. Melquisedeque não era judeu. Melquisedeque não era judeu. Mas a Bíblia diz que Abraão pagou dízimo a quem? A Melquisedeque. Ele era cananeu. Melquisedeque era rei de Salém. E era sumo sacerdote. Mais de quem? Do Deus Altíssimo. Abraão pagou dízimo a ele. Abraão pagou dízimo a um cananeu. Mas por quê? Porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era cananeu, mas era sacerdote do Deus verdadeiro. Né? Alguém lembrou de Ruth, que eu não lembrei de Ruth na genealogia de Jesus, não foi? Ruth também era moabita, era ou não era?
Mas se converteu. Ela disse a Noemi: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Pronto, sou crente, agora eu vou para Israel. Então Deus não é racista. O negro é bem-vindo, o asiático é bem-vindo, o japonês e o chinês do olhinho apertado estão lá batizados com o Espírito Santo na China. O maior avivamento lá na China, irmão. Lá tem cerca de 200 milhões de crentes nas igrejas clandestinas. Estão derrubando as igrejas. Não sei se vocês viram no Mensageiro da Paz ou na internet, eles derrubando as igrejas cristãs, né? Lá eles usam a cruz, as igrejas evangélicas também. E eles derrubando, arrancando a cruz da torre da igreja, e os crentes chorando. Eu vi a foto, os crentes chorando e cantando o hino: sim, eu amo a mensagem da cruz, e a polícia derrubando a torre da igreja evangélica. Então Deus não tem raça. O problema não era racial, era espiritual. É que aquelas mulheres não conheciam a Deus. E nós temos o exemplo de um homem chamado Salomão, irmão. Salomão. Estão lembrados de Salomão? Salomão, um homem que falava com Deus, o homem mais sábio. Veja como a mulher é forte. Vamos para 1 Reis 11, de 1 a 5. 1 Reis 11, de 1 a 5. Veja aí o perigo porque era o problema de Deus, que queria separação, que não era racial, mas era espiritual. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. A estas se uniu Salomão com amor. Prossiga, 3. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Tá vendo? Parei um pouquinho, fica aí com a Bíblia aberta. Tá vendo? Tá vendo? Deus está certo ou não está, irmão? Deus está certo ou não está? Salomão, o homem mais sábio de que ele, só quem? Jesus. Pois caiu na besteira. As mulheres lhe perverteram o coração. Diz que ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas e a filha de Faraó. Então, 300 com 700, 1000. Com mais uma, 1001. Foi daí de onde surgiu aquele ditado: estou com 1001 problemas. Eram as mulheres de Salomão, glória a Jesus. Uma só, aleluia. Imagine 1001. Né? Porque as mulheres não fiquem tristes não, porque eu não passei banha para vocês há pouco tempo, não foi? Então tome cacetada também, glória a Jesus. Aleluia. Quando você ouvir alguém dizer: estou com 1001 problemas, ele é parente de quem? Salomão. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, vamos lá. Aleluia. Olha o que foi que elas fizeram com Salomão. Foi que elas fizeram. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Prossiga. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Meus irmãos, as mulheres viraram a cabeça de Salomão. Um homem daquele. Né? Viraram a cabeça dele, irmão. Salomão pegou um incensário, um turíbulo, irmão, nos pés de Milcom. Milcom era um satanás, um demônio, um bicho feio, que recebia as crianças queimadas. Ele era de bronze, botavam fogo dentro dele. Quando a estátua dele estava vermelha de temperatura, as mãos dele eram assim, pegavam crianças vivas e jogavam nas mãos incandescentes da estátua. E a criancinha morria gritando viva, assada. E Salomão, irmão, se ajoelhou nos pés de um demônio desse. Perdeu a graça de Deus. Então o problema não é racial, é espiritual.
Você não pode ser influenciado por ninguém. Você não pode ser influenciado por ninguém. Diga, eu sou liberto, ninguém me influencia. Diga, eu sou liberto pelo sangue de Jesus e ninguém vai influenciar a minha vida. Ninguém vai influenciar a minha vida. O sangue de Jesus tem poder. Crente tem que ser forte, senão é influenciado. É ou não é, irmãos amados? Tem que ser forte, irmão. Olha, eu tenho pago um preço. Eu tenho pago um preço que só Deus e eu sabe, para ser decidido e não ceder. Vocês não sabem, vocês me veem aqui contando essas histórias, vocês rindo, e às vezes vocês estão rindo e eu estou chorando. Porque o preço de manter a firmeza, o preço de não se deixar levar, o preço de não se deixar influenciar é caro. Você vai sofrer. A pressão é grande. Você é ameaçado. Você é criticado, você é exposto. E agora com essa rede de não sei de que para lá do Satanás dos infernos. Não é verdade, irmão? Que é para ver se a gente cede. Que é para ver se a gente desce, que é para ver se a gente afrouxa. Mas eu sirvo a Deus e eu não vou deixar que as mulheres cananeias, nem as mulheres etéias, nem ninguém me influencie. Quem vai me influenciar é este livro chamado Palavra de Deus. E eu quero ver a mão de quem quer a influência deste livro. Dê 3 glória a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. E diga, ninguém me influencia, ninguém muda meu pensamento. Eu fico com a influência da Palavra de Deus. O preço é caro. E vem um diz uma coisa, vem outro quer outra. É verdade ou não é, irmão? Eu quero assim. Não, o pastor é chato, o pastor é cafona, o pastor é intransigente. E chegou agora e já está. Mas não sou eu não, irmão. É o livro. Quem crê que isso aqui é inspirado de Gênesis e Apocalipse? Quem crê na inspiração verbal, plenária da Bíblia? Quem crê, dê um glória a Deus. Quem crê na Bíblia, a Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus. Se você for mole, você vai adorar Milcom, você vai adorar Astarote. Vai ou não vai, irmão? Se não for mole. Quemos ou Quemos, que é outro deus, outra desgraça. Hoje em dia não tem mais esses ídolos de ferro, de bronze, de madeira, mas existem outros ídolos piores do que eles. É verdade ou não é, irmão? Se você não tiver cuidado, você se dobra. Se dobra mesmo, irmão. Se dobra. A pressão é grande, não é? E se o camarada for mole, se o crente for fragilizado, ele, quando dá fé, está queimando incenso. Está conversando, rapaz. Eu fui comprado, foi com sangue. Eu fui comprado, foi com sangue. Eu quero ver a mão de quem foi comprado com o sangue da cruz do meio. Dê glória a Deus e diga, ninguém me influencia, nem amonita, nem moabita. Ninguém me influencia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, o mau exemplo é outra coisa que eu aprendo neste texto, é que o mau exemplo é uma desgraça. O mau exemplo, irmão, sabe, de Salomão até os dias de Neemias, sabe quantos anos foram? De Salomão até os dias de Neemias foram 539 anos. 539 anos de Salomão aos dias da volta do cativeiro. 539 anos. Pois a influência de Salomão ainda estava, irmão. Um mau exemplo é mais forte do que 1000 pregações. Não sabia disso? Você faz 1000 pregações e muitas pessoas não seguem. Mas no dia que você dá um mau exemplo, aí as pessoas dizem, o pastor não faz? É ou não, irmãos amados? O líder não fez? Quer dizer que as nossas atitudes são mais fortes do que as nossas palavras. Um pastor, para desgraçar uma igreja, ele não precisa pregar heresia. Basta ele viver uma vida fora do plano de Deus. Ele desgraça a igreja.
Não precisa ele dizer, faça isso errado. Não precisa ele dizer, faça isso errado. Não, às vezes ele até está pregando certo. Mas se ele faz errado, ele desgraça a igreja. É verdade, não é? Por quê? Porque a igreja segue, o povo segue. Irmão, 539 anos depois de Salomão, o mau exemplo de Salomão ainda estava influenciando o povo, irmão. 539, bote na sua Bíblia. 539 anos depois de Salomão, ainda tinha gente seguindo o erro de Salomão. Ainda ontem eu fui almoçar com um cidadão, que é uma autoridade, e fui almoçar com ele, e lá fui pregar para ele. Quem chegar perto de mim, em vez de me influenciar, vai quebrar a cara. Eu é quem influencio. Aleluia. Eu me almoçar com um pecador, para não falar de Jesus para ele, mas é nada. Tem que ouvir. Foi que Zagalo disse, tem que me engolir. Aí quem chegar perto de mim não me engole, mas tem que engolir Bíblia. Tem que engolir o Evangelho. Eu fui pregar, pois irmão incrédulo que não lê Bíblia. Preguei para ele quando eu pensei que estava ganhando terrível para Jesus. Ele disse, pastor, e Salomão não teve 1001 mulheres? Eu digo, mas que Salomão desgraçado. Pois até hoje está dando mau exemplo. Bicho miserável, né, irmão Salomão? Glória a Deus. Pois o exemplo mau de Salomão até hoje, eu pregando para o rapaz, e o rapaz veio com essa. Quem estava comigo era várias pessoas aqui, pastor Olímpio, o presbítero, o diácono Carlos, e outro pastor que estava comigo do interior. Estávamos para resolver algumas coisas, e eu pregando para ele, ele veio com essa. Quer dizer que o exemplo, as coisas boas que Salomão pregou, ele sabe, as coisas boas que Salomão pregou, esse pecador sabe, mas o mau exemplo. Aleluia! Pastor tem que andar na linha. Porque o mau exemplo dele vai influenciar gerações. Gerações. Quantos anos de Salomão para o cativeiro? Se eu fosse vocês, eu diria mais alto. Vamos ver Esdras, que foi da mesma época de Neemias, 9, 1 e 2. É só voltar um pouquinho. Esdras 9, 1 e 2. O problema que se separaram, que depois do culto eles se separaram, foi esse. Esdras 9, 1 e 2. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Por quê? Porque tomaram de suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Quem foi o primeiro a dar um mau exemplo? Hein? Quem foi há 539 anos antes? Quem foi, irmãos? Pois 539 anos depois, tinha gente fazendo do mesmo jeito que Salomão fez. Quando eles voltaram do cativeiro, voltaram, se divorciaram das esposas crentes e casaram com hetéias, moabitas, amonitas, egípcias, amorreias, e a Bíblia diz que eles seguiram as abominações dos cananeus, seguiram, os homens seguiram, e até, irmão, o que, irmão? Irmão, lê de novo o começo, misericórdia, isso agora me fez tremer, que eu não tinha prestado atenção. Lê de novo a primeira parte do versículo 1. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas. Para aí, irmão. Quem foi que estava nessa bagaceira? Quem foi, irmãos amados?
Mas, irmão, que Salomão miserável desgraçou os pastores. Até os sacerdotes e os levitas foram na onda de Salomão. Eu acho que eles liam na Bíblia, né, de cabeça para baixo. E Salomão não fez? E lá não faz assim? Não tem gente que diz assim, né, irmão? E lá não faz assim? E no lugar tal não faz? Por que é que eu não faço? Tenha juízo. Você tem nada a ver com Salomão. O seu negócio é com aquele que é maior do que Salomão. Quando Jesus veio, Jesus disse, está aqui. Está lembrado que Jesus disse? E a rainha do meio-dia, a rainha de Sabá, veio de lá para ouvir a sabedoria de Salomão. E está aqui quem é maior do que Salomão. E o meu negócio não é com Salomão. O meu negócio não é com Maria, com José, com Pedro, com Antônio, com quem quer que seja, que erre, que faça isso ou aquilo. O meu negócio é com aquele que é maior do que Salomão. E eu quero saber quem concorda comigo e quem está comigo neste propósito. Dê um glória a Deus. O seu negócio não é com A nem com B, é com aquele que é maior do que Salomão. Irmãos, que fragilidade. Você, até obreiro, às vezes você vai repreender e ele diz, e fulano? Você já viu esse negócio? Já viu esse negócio? Já viu, irmão? Eu dei uma doutrina na Comadal esse mês. Eu digo, irmão, um obreiro dizer que não faz assim porque o outro obreiro não faz. Isso é negócio de adolescente. É ou não é, irmãos amados? Não é adolescente? Adolescente, quando você aperta ele, né? Quando você aperta seu filho adolescente, o que é que ele diz? A senhora só está vendo eu. É ou não é, irmãos amados? E o Joãozinho? Pois, irmão, tem obreiro, levita e sacerdote, que quando vai ser repreendido, está praticando uma coisa errada, diz, não só sou eu. Meu Jesus de Nazaré. Irmão, se eu pudesse, eu fazia assim, e dava um croque. Tem juízo uma criatura dessa? Se justificar com os erros, meu Deus do céu, Jesus. É melhor converter ele, não é verdade, irmãos? Esse queimado derrete. Glória a Deus. Irmãos amados, pois os sacerdotes e os levitas, 539 anos depois, ainda estavam na doutrina de Salomão, no exemplo de Salomão. Ah, não, Salomão fez, não sei quem fez. Irmão, por mim pode fazer quem quiser, né? Glória a Deus, quem quiser pode mudar, quem quiser pode ser influenciado, quem quiser pode entrar por outro caminho, quem quiser pode seguir o exemplo de Amonita, de Moabita, de Cananita. O meu negócio é com aquele que é maior do que Salomão. Levante a voz e dê um glória para Deus para sempre. Mas todo mundo está fazendo, né? A história agora é essa. Todo mundo está fazendo, é verdade ou não, irmão? Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não, Deus me livre. Todo mundo se ajoelhou diante da estátua de Nabuco, menos quem? Menos quem? Mesmo que todo mundo se dobre, você não vá na onda não, não se influencie não. Diga glória para Jesus Cristo nessa noite. Cuidado quando for pregar, pregue direitinho. Um irmão, foi em outro estado, não foi aqui não, seu estado, mas não vou dizer porque pode ser que tenha gente lá me ouvindo e fica ofendido eu dizendo no estado. Um irmão foi pregar e não sabia falar direito. Seu irmão, lá na Nabucodonosor botou um estalta, mandou tocar uma zabumba, todo mundo se drobou. Só andam 3 servos de Deus: Sadraca, Catraca e um tá de nego. Sadraca, Catraca e um tá de nego. Glória a Deus. Mas não se dobrou nem Sadraca, nem Catraca, nem o tá do nego, ficaram crentes. Aleluia! Irmão, a corrupção está grande, irmãos. Cada coisa que a gente sabe, cada coisa que a gente toma conhecimento. E eu vou nessa onda, pelo amor de Deus? Não. Ninguém vai buzinar nos meus ouvidos, nem na minha mente, para mudar a minha mente, não.
Aleluia. E você também, você é salvo. Você foi comprado por um bom preço. Quem pode dar glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ninguém vai perverter o seu coração. Ninguém vai perverter seu coração. Não, eu vou ficar com a Bíblia, eu vou ficar com a palavra de Deus, eu vou ficar com Jesus. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido e tu não serás atingido. Aleluia. Irmãos amados, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com isso. Daí a Bíblia diz que depois da palavra, depois dos 24 dias de estudo bíblico, então os homens se apartaram dos estrangeiros. Não era racial a questão era o quê? Vê se vocês aprenderam. A questão era o quê, irmãos? Por quê? Porque eles estavam sendo influenciados. O problema era esse. É que eles estavam se deixando influenciar por pessoas que tinham uma mente diferente, por pessoas que não tinham a mente de Deus, por pessoas que não tinham a mente de Cristo. Pastor, e Cristo já existia? Já. Não tinha sido se manifestado em carne, mas Cristo é eterno. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém? Irmãos, a gente é tão perigoso a gente se influenciar, irmão. Davi, ele fez uma oração a Deus. A maioria dos salmos, quem foi que escreveu a maioria dos salmos? Não foram todos. A maioria dos salmos foi Davi, nem todos. Mas ele escreveu um salmo, Salmo 101, versículo 3. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 101, versículo 3. Glória ao nome de Jesus. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Veja aqui em cima de salmo de quem? Salmo de Davi, ou salmo davídico. Vê na NVI, por favor. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nessa Bíblia diz o quê? Que Davi disse o quê? No mesmo versículo? Odeio a conduta dos infiéis. Prossiga. Jamais me dominará. Davi disse, eu odeio a conduta dos infiéis. As ações das pessoas desviadas, das pessoas que não têm negócio com Deus. E ainda disse assim, nada me pegará. Quer dizer, eu não vou aderir a nada. Em outra tradução diz, nada me contaminará. Davi disse, nada me contamina. Eu odeio essas ações. Ele não odiava as pessoas. Veja que ele não disse que odiava as pessoas. Ele odiava as ações. Você não pode odiar a pessoa. Você tem que odiar a ação da pessoa. O erro da pessoa. Você tem que amar a pessoa. Não odiar a pessoa. Davi disse, eu odeio as ações. Agora ele disse assim, nada se me pegará. Que ele disse, não me deixarei contaminar. Não me deixarei influenciar. Mas, irmão, até Davi se deixou influenciar. Quando você disser assim, nada se me pegará, diga assim, com a ajuda de Deus. Quando você disser, nada, eu não vou me contaminar, diga assim, debaixo do sangue de Jesus. E se você disser com arrogância, vai pegar você. Ele disse, não me pega, mas pegou. Ele disse, ninguém me influencia, mas se influenciou. Você diga assim, debaixo do sangue de Jesus. Você diga assim, debaixo da graça de Deus, eu não vou me contaminar. Davi se contaminou. Disse que não ia se contaminar, disse que não ia pegar, mas pegou. Por exemplo, não vou ler Bíblia, porque vocês sabem, para não tomar tempo. Vocês estão lembrados quando ele carregou a arca no carro de boi? Quando ele foi trazer, o pregador pregou lá no castelo? Quando ele foi trazer a arca para Jerusalém, ele botou onde? Em cima de quê? De um carro novo de boi. Foi assim ou não foi, irmãos amados? Onde foi que ele aprendeu isso? Porque a Bíblia dizia que era para carregar onde? Quem era que deveria carregar a arca? Os levitas. E a arca tinha que ser carregada onde, meus irmãos? Nos ombros. Mas Davi não fez isso. Davi, ele trouxe num carro de boi. Pastor, e de onde foi que ele aprendeu isso? Ele não morou um tempo na terra dos filisteus, quando ele estava perseguido por Saul? Ele não morou um tempo lá? Ele aprendeu isso com os filisteus. Os filisteus era quem carregavam Baal. O andor de Baal era em cima de carro de boi.
O andor de Baal era em cima de um carro de boi. Aí Davi, irmão, morou lá um tempo e aprendeu. Se contaminou. Quando chegou em Israel, em vez de fazer como a Bíblia manda, foi fazer do jeito dos filisteus. Ele disse, nada se me pegará. Mas pegou. Pegou. Outra coisa. Você sabe qual era o costume dos reis antigos? Os reis antigos não tinham constituição. A constituição eram eles. O rei fazia o que queria. O rei era a época do absolutismo dos reis. Eles faziam o que a lei era eles. Eles eram o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O rei era tudo. Fazia o que queria, matava quem queria, dava vida a quem queria. Os reis vizinhos eram assim. Davi morou na casa de Aquis, rei dos filisteus, não foi assim? E ele viu que o rei dos filisteus, quando ele queria uma mulher bonita, ele mandava buscar. Era ou não era? Quando os reis pagãos faziam. Não era assim? Quando o rei pagão queria uma mulher bonita, ele via uma mulher bonita, ela podia ser casada com quem fosse. Ele dizia, puxa, vem cá. Aí, meu marido, mata. Era assim ou não era? Os reis pagãos. Davi, irmão, influenciou-se. Quando ele tomou Batseba, foi porque ele via os reis pagãos fazer isso. Quando ele mandou matar Urias, é porque ele sabia que os reis pagãos faziam isso e não dava nada. Aí Davi, irmão, pegou ou não pegou? Ele disse, nada se me pegará. Mas pegou, contaminou-se. Irmão, você precisa ter muito cuidado. Porque senão você pega os costumes dos pagãos. O problema aqui de Neemias não era racial, era espiritual. Você tem que estar vacinado. Porque senão, se você está no mundo, lá no trabalho é assim, lá no colégio é assim, lá na faculdade é assim, todo mundo faz, termina sexta-feira. Eu quando eu estudava faculdade, a última aula da sexta-feira ficava com 4, 5, porque os rapazes e as moças também iam para os barzinhos tomar cerveja, e de lá só Deus sabe para onde ia. E o jovem crente, se não tiver cuidado, é influenciado, todo mundo faz. Não é verdade, irmãos amados? O que é que tem? Não tem nada não, todo mundo faz. Gazeava as aulas e iam para os barzinhos. Quase toda a faculdade tem barzinho perto, é verdade ou não é? Não só lanchonete, como barzinho, porque no final da semana eles fazem. Mas você diga, debaixo do sangue de Jesus, nada se me pegará. Debaixo do sangue de Jesus, nada se me pegará. Ah, irmão, todo mundo é desonesto, irmão. Todo mundo é desonesto. Para que eu vou ser honesto? Para que todo mundo é desonesto? A começar do ex-presidente da República, da ex-presidenta, que causaram um dano tão grande. Todo mundo faz. Né? Davi pensou assim, os reis vizinhos fazem, todo mundo faz, a desonestidade é generalizada. Eu vou ser mais um. Não, Davi. Você não devia ter botado a arca no carro de boi, porque os filisteus colocam. Você não devia ter surrupiado a mulher de Urias, porque os reis vizinhos faziam. Você não poderia ter mandado matar Urias, como os reis vizinhos faziam, porque Davi, você é crente, você serve a Jeová, você serve ao Deus de Israel, e você não pode se deixar influenciar. Hoje em dia, o rapaz vê a moça na primeira vez que vê, já leva para o motel. É normal ou não é lá fora? É ou não é, irmãos amados? Aí o jovem crente, se não tiver uma doutrina, se não tiver uma experiência com Deus, ele diz, oxe, todo mundo faz. Eu vou fazer também. É normal, eu vou esperar lá daqui para 3 anos para casar? Não vou esperar nada, eu não sou besta. Eu vou fazer do jeito que todos os reis vizinhos fazem. Eu vou fazer do jeito que os filisteus fazem. Eu vou fazer do jeito que os amorreus fazem. Eu vou fazer do jeito que os cananeus fazem. Faça não, porque se você fizer, quando eu era menino, minha mãe dizia, papai do céu briga. E ele brigou com Davi ou não brigou? Brigou ou não brigou, irmão? Os reis vizinhos faziam e não dava em nada, porque os reis vizinhos iam para o inferno. E Davi, o filho do adultério, morreu. Deus disse, olha Davi, você está perdoado. Foi ou não foi? Você está perdoado, mas a espada
não se apartará da sua casa. Primeiro o menino do adultério morreu, depois um filho, Aminon, estuprou a filha dele, a irmã de Aminon. Um filho estuprou uma filha dele, um filho dele estuprou uma filha dele. Imagina uma pessoa passar por essa dentro de casa, um filho estuprar a própria irmã. Depois Absalão fez um banquete, convidou a família toda, inclusive convidou o pai, para ver matar o irmão. Convidou o pai não foi porque Deus não deixou, senão o pai ia assistir o irmão matar o outro. E diz que ele contratou bandido, e os bandidos mataram de faca. Absalão matou Aminon num banquete. Chegou a notícia, o pai quase endoida. Depois o filho Absalão se revoltou contra o pai. Foi assim ou não foi? Botou o pai para correr do reino. E foi aquela agonia. Davi quase morre. Com 70 anos de idade, Davi estava assim, ó. Você lê na Bíblia que ele estava assim. Sabe, debilitado, acabado. Acabado. Foi para o céu. Mas a espada cortou. Os reis vizinhos fizeram e não acontecia. Por que não acontecia nada? Porque eles eram pagãos, eles não conheciam Deus. Mas eu e você conhecemos ao Deus de Israel. E não podemos nos deixar, qual é a palavra-chave? Mais alto, não podemos nos deixar, o que é igreja? Não, nós temos que influenciar e não sermos influenciados. Pastor, e agora? Quer dizer que é para se apartar do pecador, é para se intrigar? Não, de maneira nenhuma. Jesus é o exemplo de que nós podemos conviver com os pecadores, amá-los, tratá-los bem, abraçá-los, cuidar deles com amor, sem se contaminar. Eita glória, quando falo em Jesus, o negócio esquenta no meu coração. Falou em Salomão, eu nem me esquentei. Mas quando falei em Jesus agora, já ferveu lá dentro. Que Jesus maravilhoso. Jesus era diferente de Salomão. Jesus, em vez de se deixar influenciar, em vez de se deixar influenciar, Jesus o que, irmão? Vamos para a Bíblia. Olha, irmão, falou em Jesus, a coisa já esquenta. Vamos para Lucas, capítulo 15, de 1 a 3. Quando fala em Jesus, eita meu Deus do céu. Se eu saltar, vocês não se escandalizam. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Mas, irmão, e ele lhes propôs esta parábola. Somente até aí. Chegavam-se, pois, a ele todos os publicanos e pecadores para o... Era para Jesus receber influência deles, ou era para Jesus falar e influenciá-los? Irmãos, que coisa linda. Jesus, irmão, atraía as pessoas. O homem mais santo do universo não era ranzinza. Jesus abraçava todo mundo. Parece que eu estou vendo. A Bíblia não diz que Jesus sorria, mas eu tenho certeza que Jesus sorria. Jesus era meu irmãozinho, que eu gosto de rir. Por que Jesus era agradável? Porque a Bíblia diz que eram os pecadores e publicanos que vinham, irmão. Uma pessoa, até as crianças. Estão lembrados que as crianças corriam atrás de Jesus? Estão lembrados? Gente irado, gente da cara feia, menino corre com medo. As crianças corriam atrás de Jesus. Os pecadores vinham, não foi Jesus que foi atrás deles, foram eles. A Bíblia diz, chegavam-se a ele. Todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus era um ser agradável. Jesus abraçava as pessoas. Jesus sorria com as pessoas. Jesus era carinhoso com as pessoas. Pecadores e publicanos, prostitutas, ladrões, gente atrapalhada, gente desmantelado. Jesus chegava perto de Jesus e se sentia acolhido. Se sentia bem. É para você ser um Jesus lá na sua repartição.
lá no seu trabalho, é para o povo correr atrás de você, cachaceiro, prostituta, ladrão, homossexual. O troço é para correr atrás de você e dizer: irmão, me diga uma palavra, irmã, me dê uma palavra, irmão, faça uma oração por mim, irmã, faça uma oração por mim. Você tem que ser agradável como Jesus para qualquer pecador. Não significa que você vai se entregar das pessoas. Não, você tem que viver com elas, amá-las, abraçá-las, fazê-las se sentirem amadas como Jesus. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo que Jesus recebia pecadores e comia. Jesus comia com eles, irmão. Pastor, me convidaram para um aniversário da minha sobrinha que não é crente. E pastor, eu vou? Vá. Agora vá como eu vou. Leve a Bíblia e diga: vocês vão ter que me escutar. Aleluia. Agora, se você vai e chega lá, se senta na última mesa, e quando o garçom passa, você diz: traga uma lourinha gelada, traga uma ardosazinha. Aí você não é Jesus. Porque Jesus, o pecador, não influenciava ele. Ele era quem influenciava o pecador. Quem diz glória a Deus? Não é para você se afastar das pessoas, não. É para você não... O problema de Israel com os estrangeiros era que os estrangeiros estavam influenciando Israel. Não é porque estava junto. Não. Eu conheço o crente que os pecadores amam, conheço o crente que os pecadores abraçam, conheço o crente que lá onde ele trabalha tem o maior respeito, o maior carinho, ele trata bem todo mundo, ele conversa com todo mundo, o povo pede oração para ele. Vocês conhecem crente assim? O povo pede oração para ele. Irmão, me dê um versículo da Bíblia, não é verdade? Quando ele convida para a igreja, o pecador vai para a igreja. Glória a Deus nas alturas celestiais. Jesus comia com eles, mas Jesus, uma coisa que eu li de Wisber, hoje à tarde eu li, o Wisber disse que o médico, ele tem uma habilidade de trabalhar com toda sorte de doentes e não pega a doença. Mas não é verdade, irmão? É verdade ou não é? Como é esse mistério que o médico, vai gente com doenças contagiosas, infecto-contagiosas, está aqui. Glória a Deus. Está quantos anos trabalhando na saúde? 12? Está aqui inteirinha. Glória a Jesus. 12 anos trabalhando com doente. É assim ou não é? Contato com doente, está aqui inteirinha. Já pegou alguma doença dos doentes? Nem vai pegar. Assim é crente. O enfermeiro, o médico pega no doente com todo carinho, principalmente o enfermeiro, a enfermeira, não é? É quem lava, é quem dá o remédio, é quem aplica o soro, é quem faz tudo. Quando termina o dia, está inteirinho do mesmo jeito. O doente lá todo quebrado e ele vai para casa. Assim é crente, irmão. Jesus comia com pecador, Jesus sentava com pecador e Jesus santificava, Jesus influenciava os pecadores. Vocês estão lembrados da mulher samaritana? Vamos para São João 4. Irmão, tem tanta coisa. Tinha um negócio hoje aqui que eu pensava que ia sair hoje, irmão. Comecei mais cedo para ver se saía, mas acho que vai ficar para terça-feira, se Deus quiser. É um negócio gostoso. Glória a Deus. São João 4, 6 e 7. Evangelho de São João 4, 6 e 7. Aleluia. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Oh, irmãos, aquela mulher era uma mulher muito decente, não era? Sim ou não? Todo homem que ela via, coitado. Só marido, ela já tinha 6. Não foi? Tinha 5, e o que tinha agora? Coitada da mulher que o marido chegasse perto dela. Ela fazia um olhar, dava um rebolado terrível, que o camarada, pum, caía.
Aí ela chegou perto de quem? Perto de quem? Ah, meu irmão, tomou o bonde errado. Em vez dela ganhar Jesus no papo, Jesus foi quem ganhou-a. O crente salvo, irmão, ele pode conversar com a maior prostituta. O crente que tem Jesus na vida, o crente que tem a palavra de Deus na vida, o crente que tem o Espírito Santo na vida, ele pode conversar com uma mulher de short, só a metade coberta. Ele pode conversar com uma mulher só de frente única. Ele pode conversar com a mulher mais sensual do mundo. Ela sai de perto dele chorando. Ela sai de perto dele derramando lágrima. Ela sai de perto dele crente, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Em vez dela influenciá-lo, ele é quem influencia. Agora tem crente que se chega perto de uma mulher. O irmão está dizendo aqui, nem precisa chegar perto. Né? Se bater um papo pela internet com ela, acabou sua. Meu irmão, você tem que ser como Jesus. Quem é o nosso protótipo? É Salomão ou é Jesus? Jesus. Mais alto? Jesus. Mais alto para encher essa casa? Jesus. Foi fraco? Jesus. Aleluia! Jesus era diferente de Salomão. Por isso que ele disse, está aqui. Diga, eu vou dizer só um pedaço, vocês digam o outro. Está aqui. Foi fraco. Jesus bateu no peito e disse, está aqui. Crente, irmão, não deixa se influenciar. A mulher samaritana chegou, rebolando. Parece que eu estou indo. Jesus devia ser bonito, viu, irmão? Vocês pensam que Jesus era feio, velho? Jesus era um galã mais bonito do que os de Hollywood. Porque Jesus era gerado de Maria, com quem? Com o Espírito Santo. Imagina quem era Jesus. Que cabra galã. Vocês pensam que Jesus era um cabra feio, parecendo um casaco? Não, meu Jesus não. Jesus era lindo. E mais bonito ele está hoje lá sentado à direita do trono. Quando a mulher viu aquele galão galileu de 30 e poucos anos, né? Que é justamente a época que a pessoa está reformada. A pessoa, quando tem até 20 anos, geralmente é um lenguezo, né? É um lenguezinho, um furão. Mas quando a pessoa chega com 30 anos, tem um rapaz bem magrinho aqui que fez. Né? Mas quando 30 anos é a idade da maturação. É a idade que a pessoa reforma, é a idade que a pessoa adquire a massa corporal, é a idade da maturação. Pode não ser da maturidade, mas é da maturação. Então Jesus estava em plena maturação, bonito. Jesus andava muito, tinha um corpo atlético, porque Jesus andava muito a pé, né? E sentado lá na beira do poço, ela disse, aquele hoje é meu filé. Aí lá vem com pote, parece que eu estou vendo. Jesus disse, vem. Parece que vocês não gostam de Jesus, porque se vocês gostassem de Jesus, vocês fariam um barulhão agora. Quando a mulher chegou perto de Jesus, Jesus disse, mulher, dá-me de beber. Parece que eu estou vendo ela com aquele olho. Ela dando uma de que não queria nada com Jesus, né? Como sendo tu judeu, me pede de beber? A mim, que sou mulher samaritana. Aquela vozinha, né? Se for Salomão. O irmão disse 1002. Eita, irmão, é para dar glória a Jesus de todo tamanho, irmão. É para dar glória a Jesus de todo tamanho. É para dar glória a Jesus de todo tamanho. Jesus disse, se tu conhecesses, quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Eita, glória. Dá vontade de saltar com esse Jesus. Aleluia! Ô irmão, que essa palavra penetre, que essa palavra penetre, que essa palavra mude caráter, que essa palavra, o caráter de Cristo, entre em crente nesta noite. Glória! Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí, versículo 28. Aleluia! Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: 29. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Eita, eu estou sentindo a presença deste Jesus andando aqui no meio da igreja. Era justamente onde eu queria terminar hoje. Era Jesus andando na igreja. Talvez fique para terça-feira, mas eu já estou sentindo que ele já está passeando aqui no meio da igreja. Ele está mudando o caráter, ele está dando seriedade a alguém, ele está dando mudança de pensamento, ele está dando mudança de ideia, ele está dando mudança de vida, ele está dando transformação, ele está influenciando você para ser semelhante a ele. Em vez de Jesus se prostituir com ela, Jesus fez da mulher uma missi. Em vez dela influenciar Jesus, Jesus influenciou-a. Foi lá na cidade, pegou na mão dos homens. Antigamente ela pegava na mão dos homens também, mas não era para ganhar para Jesus. Ela agora pegou na mão dos homens e saiu arrastando. Aleluia. Chegou lá e disse: o homem é esse aqui, ó. O homem é esse. Aleluia. Aleluia. Adore, pode adorar esse Jesus. Ele está sentado na beira do poço. Ele está sentado na beira do poço. Ele está sentado na beira do poço. E a multidão de homens pegados na mão da mulher. Versículo 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Samaritano gostava de judeu? Mas, irmãos, quando eles viram Jesus, Jesus era agradável demais, irmão. Pense num camarada agradável. Quando os samaritanos chegaram que olharam para ele, disseram: judeu, você é diferente. A gente quer que você fique aqui 2 dias. A gente quer que você fique aqui 2 dias. Judeu expulsava, samaritano expulsava judeu e judeu expulsava samaritano. Mas quando eles olharam para Jesus, Jesus com aquele olhar sereno, com aquele rosto lindo, agradável, ungido, cheio do Espírito Santo, e eles disseram: Jesus, o senhor não vai embora não. O senhor vai passar 2 dias aqui pregando para a gente. Aleluia! Aleluia! Versículo 41, aleluia! E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. 42. E diziam à mulher: já não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Fica de pé, dando glória, fica de pé.
Fica de pé dando glória. Fica de pé. Fica de pé dando glória. Fica de pé dando glória a este Jesus. Eu quero saber quem quer ser parecido com Jesus. Quem quer a influência de Jesus na sua vida. Levante a mão e dê 3 glórias a Deus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Tem alguém que não é crente aqui? Por favor, os que vão apresentar a criança, venham. Tem alguém que não é crente? Aleluia. Venha para cá quem não é crente. Quem não é crente, venha para cá aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Ou quem está afastado da igreja. Traga a pessoa, traga. Onde está a primeira? Levante a mão. A primeira pessoa, levante a mão. Aleluia. A primeira pessoa, levante a mão. A primeira pessoa, a primeira. A filha do irmão Henrique aqui da igreja, que foi feita oração hoje, acabou de ser operada e chegou a notícia que a operação foi um sucesso e a pessoa está bem.